Oi, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem sim, viu? Nesse tempo de pandemia a coisa tá meio maluca, meio estressante, mas eu estou aqui para ajudar vocês nas aulas não presenciais. É a nossa primeira aula de várias aulas não presenciais que teremos e eu vou trabalhar aqui um assunto para o segundo ano do ensino médio e espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas ao final do vídeo e assim temos uma minimização dos efeitos dessa pandemia que paralisou as aulas presenciais. Mas isso não vai atrapalhar os nossos encaminhamentos com relação às aulas, os conteúdos que serão abordados na disciplina de Educação Física para o segundo ano do ensino médio. Não é isso? Então vamos começar com tendo uma análise mais geral do que a gente já estudou e o que a gente vai vir o que irá vir, né? Que vamos estudar. Análise motora, né? É uma coisa, é algo assim, não é difícil de aprender, não é difícil de se entender, né? Não é bicho de sete cabeças. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas precisa um pouco de atenção e um pouco de entendimento sobre todos os elementos que interferem na questão motora do ser humano. No primeiro ano eu tento abordar mais a questão elementares, as questões mais básicas da análise motora. São aspectos fisiológicos, né, aspectos ainda anatômicos que levam ao movimento humano. Já a partir do segundo ano, e principalmente depois no terceiro ano, a gente começa a entender os aspectos cognitivos que se fazem presentes no movimento humano. Cognitivos, social, de estímulos externos, né? Porque a gente não pode ficar apenas focado na questão biológica, anatômica, fisiológica do corpo humano, mas nos aspectos socioambientais que esse mesmo corpo está inserido. Então, a gente tem que entender o seguinte, primeiramente, que não negamos a questão anatômica, a questão fisiológica do corpo humano, mas a questão sociocultural e ambiental vai interferir também quando a gente se refere à análise do movimento humano. Isso aqui é uma foto de uma criança, não sei se estão vendo muito bem, que a imagem não está muito favorável para se observar, mas eu creio que vocês dá para perceber que a criança, nos seus momentos iniciais de desenvolvimento motor, né, que é engatinhar, se rastejar, para posteriormente caminhar, depois vir os movimentos mais complexos, como saltar, né, arremessar, correr e vai, né? Mas a gente tem três elementos principais quando se fala em analisar o desenvolvimento motor, né? Então, o inicial, o elementar e o maduro. Mas Anderson, professor, o que é a fase inicial, o que é a fase elementar e o que é a fase madura? A fase inicial é a fase que vocês estão vendo nesse bebê aqui. O que esse bebê está fazendo? Ele está começando a engatinhar. Nós sabemos que as crianças, quando nascem, ela descobre o mundo. Ela não é uma tábula rasa, né? Ela não nasceu sem nada. Ela constrói conhecimento, ela constrói suas intenções. E tudo isso é devido à interação com o meio que ela vive, né? Então, o pôr na boca a mão, experimentar a fase oral, né? Botar tudo a boca enfim, né? Depois vem a fase de cognitiva, né? A fase de observar mais, olhar, imitar, né? Então tudo isso são elementos construídos desde a nossa primeira infância.
Então, o bebê, quando ele começa a rolar para um lado e para o outro, isso não depende do cara da cama, realmente. Quando o bebê começa a quatro apoios, levantar a cabeça, sustentar o tronco, e aí posteriormente vem engatinhar, depois se pendurar nas coisas e começar a se equilibrar e andar, ele começa a ter um maior leque de opções, a perceber o mundo de uma maneira mais ampla. Mas onde se situa a fase inicial? A inicial são os primeiros movimentos do indivíduo. É quando o indivíduo, anotem aí pessoal, fase inicial, elementar e madura. A inicial é quando, já está falando o nome, inicial. Estamos começando, aprendendo novas coisas. E quando a gente aprende novas coisas, a gente não tem domínio sobre elas. Então a gente aprende de maneira ainda meio tímida, meio cautelosa, cuidadosa. E os nossos movimentos se tornam um pouco até desorganizados, desajeitados. Essa é a fase inicial. Todos nós passamos por isso. A fase elementar é uma fase intermediária, quando você já adquiriu um movimento. Quando você, anotem isso aí, vocês adquirem um movimento e vocês, ao praticar esse mesmo movimento, vai aprimorando esse movimento. Mas não é aprimorar no sentido de dominar completamente o movimento. Ainda você encontra movimentos grosseiros naquele movimento. Não sendo totalmente preparado em realizá-lo de maneira efetiva, correta, estabelecida. Já no maduro, o sujeito, eu, Anderson, incorporo o movimento, mas além eu entendo, vejo o movimento, começo a desenvolver novas habilidades em cima desse movimento que eu aprendi e eu me aproprio, eu me internalizo. E quando eu internalizo o movimento, eu domino o movimento. E quando eu domino o movimento, eu posso fazer outros movimentos que eu, lá no início, não fazia. Eu vou dar um exemplo. Quando você aprende a dirigir um carro, até um exemplo meio grosseiro. Quando você aprende a dirigir um carro, inicialmente você tem que aprender a guiar, olhar para frente, o volante, né? Pegar no volante, olhar para frente, saber passar a marcha e manusear o freio, a embreagem, o acelerador. Não é assim? Na fase inicial, eu poderia dizer que seria o quê? Aquela coisa meio medonha, terrível. Você não sabe se olha para a marcha, o câmbio, se você olha para os seus pés, para ver o que está fazendo, se olha para frente. Então é muita informação em um movimento só. Na fase elementar você já consegue separar desse sentimento e começa já a olhar, para frente, não precisa necessariamente tá olhando para a marcha, para os pés, embora dê algumas ratadas no popular. Apague o fogo do carro. Normal. Essa é a fase elementar. Você já aprendeu daquela fase de nervosismo, de temor, e agora está na fase de ganhar confiança naquele movimento. A fase madura é a fase em que você dirige o carro perfeitamente. Você não precisa mais olhar para a marcha, nem para os pés. Vai-se embora daqui até outro estado, sem grandes transtornos. Deu para entender bem isso aí? Iniciar aquela coisa bem tímida ainda, elementar, você já se levou da timidez, mas ainda dá umas ratadas, não tem aquele movimento todo completo. E a madura, isso não é elementar, e na madura você já dominou completamente o movimento. Deu para entender? É basicamente isso que a gente tem que entender isso aí, para depois prosseguirmos com nossas aulas posteriores, nossas aulas não presenciais. Anotaram isso aí? Anotem, porque no final do vídeo vamos ter uma tarefa, viu?
Como sempre, né? Bom, então, pessoal, pensando nisso, eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Eu trouxe umas imagens, por exemplo, a corrida, né? A corrida, se vocês observarem direitinho, né? A corrida é um processo natural do ser humano. Todo ser humano tende a correr. Não estou dizendo que todo ser humano corre, mas tende a correr, né? Mas a corrida, se eu perguntasse a vocês qual é a fase inicial da corrida? O andar. Tudo bem? Ninguém corre sem andar primeiro. Ok? E a fase posterior a correr? O que é que você precisa para você andou, correu, e para realizar outro movimento tem que dominar bem a corrida, que é o salto. Eu não posso saltar bem sem dominar a corrida. Tudo bem? Agora veja só. Na fase inicial, a criança anda, o indivíduo anda, o sujeito anda, como se fosse marchando. Perceba que a criança ainda anda com os braços meio entreabertos e marchando, como se estivesse ainda se equilibrando no seu próprio eixo. Na fase elementar, existe um processo de que esse caminhar já é menos desengonçado, já é mais natural. E isso me permite avançar um pouco mais, como dar passos mais largos. É o princípio da corrida. E já o maduro, existe uma elevação maior do joelho, do corpo, das mãos, que as mãos equilibram, e a relação quadril com joelho. Dominou. Você está pronto para pular um obstáculo, saltar um obstáculo, uma parada brusca. Se você for na fase elementar da criança, a criança quando está engatinhando, se dá um susto, ela cai. Ela não tem segurança. Na fase madura, que é a maioria que nós estamos já, e alunos do ensino médio estão, pelo menos na fase da corrida, eu creio eu, que a gente vai observar que tem aluno, tem pessoas que não, mesmo na fase adulta, ainda estão na fase elementar. E eu vou dizer por quê, né? Então, a maioria das pessoas já tem dominado bem a corrida, né? Na fase madura. Porque é algo natural do ser humano que no processo de desenvolvimento é natural correr, ou saltar, ou arremessar. Entretanto, tem sujeitos que não atingem a fase madura do desenvolvimento motor, e vamos saber o porquê já, viu? E aí eu trago outro exemplo, porque, pessoal, não é apenas o correr, são várias habilidades, como eu falei, é o correr, o saltar, o arremessar, o equilíbrio. Então são várias habilidades motoras que a gente precisa adquirir, né? E são divididas em linha inicial, elementar e madura, como aqui o exemplo do rolar, né? Vocês estão vendo muito bem? Nossa, a imagem está não está muito bem legal não, né? Mas o rolar também é uma habilidade motora. E por incrível que pareça, o rolar, deixa eu trazer um pouco para cá mais o celular, que aí vocês vão observar melhor, tá bom? Veja só, o rolar, na fase inicial, a criança realiza de maneira muito tímida ainda, pode observar, com muito medo, muito receio da queda. No elementar já existe o apoio da cabeça, só que ele apoia todas as costas e não consegue no final lá realizar o movimento de levante. Já no maduro tem todo o movimento completo dominado. Bom, pessoal,
Mas qual é o grande problema nisso? Agora respondendo a questão de porquê, do porquê, tem adultos que, nessa mesma habilidade que é o rolar, tem adultos que não tem esse movimento dominado por completo. Tem medo de rolar. É engraçado isso, mas tem medo de rolar. Por quê? Como eu falei lá no início da aula, depende da nossa interação social, cultural e do ambiente. Não adianta aspecto apenas biológico, fisiológico, porque todo ser humano é capaz de rolar. Mas nem todo mundo aprendeu, teve acesso a dominar esse elemento, essa habilidade motora. Por exemplo, vocês concordam comigo, uma criança que vive num apartamento trancada, em um computador, ela não vai desenvolver as mesmas habilidades motoras em estágios avançados como uma criança que vive no interior e não vive no campo, né? Que tem acesso a diversos estímulos, ao ar livre, cai, levanta, aprende, ressignifica. O que é ressignificar? É pegar aquilo e dizer, eu posso fazer de outra maneira diferente, né? Então, tem adultos que chegam tem sujeitos que chegam na fase adulta e não conseguem dominar um simples elemento como o rolar. É culpa dele? Não. Porque ele não teve acesso a essa habilidade motora de maneira mais eficiente, né? Mais trabalhada. Por isso que é função da educação física trabalhar na primeira infância, na infância, na adolescência, para o adulto chegar já com as habilidades motoras maduras. Ok? Pessoal, inicialmente vamos trabalhar por aqui. Vamos evoluindo a cada aula na presencial, ok? Mas temos uma tarefa para você deixar aqui nos comentários no meu canal, né? Eu preciso dar um feedback para vocês, preciso dar um retorno a vocês, eu preciso saber como é que vocês estão interagindo com as aulas não presenciais, como vocês estão aprendendo conhecimento. Então, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisazinha, né? Sobre e não é pesquisa na internet, não é pesquisa enfim, quero que vocês pesquisem na casa de vocês. Vamos fazer um questionário, vamos perguntar, né? Sobre as habilidades motoras. Como foi a vida de sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, referente a habilidades motoras. E aí eu cito 3 habilidades: o salto, o rolar, certo? E o giro. O giro pode ser, você pode perguntar de forma de uma estrelinha, um giro só próprio eixo, dá um giro. Se as pessoas adultas que viviam ao seu redor, elas tiveram, elas se apropriaram desses conhecimentos. E de que maneira se apropriaram desse conhecimento? Então, vocês vão perguntar, tipo, pai, você teve acesso a alguma na infância, na adolescência, a aprender a saltar, rolar, né? O famoso cambalhota? Não. Por quê? Aí vocês vão começar a entender. Não, porque, por exemplo, tive que trabalhar muito cedo. Ótimo. É isso que eu quero saber. Relação à apropriação do conhecimento, das habilidades motoras. Se eu tive acesso. E se eu não tive acesso, por quê? O que me impediu de minha pessoa desenvolver a habilidade motora madura? E aí você vai poder começar a saber, a elencar, a dizer, meu pai está na fase inicial. A minha tia, ela teve sim essas, só que ela não consegue ter muito equilíbrio, não consegue ter muita firmeza, está na fase elementar.
Nossa, eu tenho um primo que dá até pirueta no ar. Já sabe que está na fase elementar sobre essa habilidade motora. Então dá uma pesquisadinha ao redor de vocês, para vocês ir treinando e saber o que é habilidade motora elementar, madura, inicial, né? Olha, eu tenho um primo, ele está começando a engatear, observa ele. Vê como ele engatinha, como ele está começando a andar, a marcha dele. Isso é legal, é um bom exercício. E vai lá nos comentários e compartilhe sua experiência, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!